the power o poder that Satan had over man que Satanás tem sobre os homens through fasting and prayer. pelo jejum e oração. Can I say this? Deixe-me dizer o seguinte. Jesus never needed to fast. Jesus, na verdade, nunca precisaria de jejuar. But he did not walk on the earth Mas as God. ele podia andar na terra como Deus. Although he is God and will always be God. Embora ele seja Deus e sempre o será. If Jesus, the sinless Lamb of God, Se Jesus, o Cordeiro Imaculado de Deus, needed to fast precisou de jejuar for 40 days por 40 dias for power to manifest. para que o poder se manifestasse. So before that, maybe he would have walked before that in his 30 years, 39 years. Ele podia ter andado ali por aqueles todos os anos, 30 anos. Past that man. Ele podia passar por aquele homem. And the demons never manifested. E os demônios nunca se manifestavam. But the moment he came from the place of confrontation, Mas quando ele saiu do lugar da confrontação, he came out in the power of the Spirit. ele saiu no poder do Espírito. That's the moment that the demons recognize him. É o momento em que os demônios o reconheceram. They said, I know you, E Jesus. disseram, nós te conhecemos, You Jesus. come before your time to torment us. Vieste antes do tempo para nos atormentar. When you come out of a place of prayer, Quando você vem do lugar da oração, out of a place of fasting, você vem do there must be jejum. anointing to torment the works of Deve darkness. haver unção para dominar o poder das Destroy the trevas. works of the devil. É dominar o poder do diabo. Hallelujah. Glória a Deus. Hallelujah. Glória a Deus. Praise the Lord God of our fathers Louvado seja Deus, o nosso Pai. that anointed Jesus of Nazareth Ungiu a Jesus de with Nazaré. the Holy Ghost and with Com o power. Espírito Santo e poder. Come upon you today Venha sobre ti hoje. in power. Em poder. Jesus said in Luke chapter 4 verse 18, Jesus diz em Lucas 4, versículo 18. the Spirit of the Lord is upon O me. Espírito do Senhor está sobre mim. He has anointed me to preach the gospel to the Me poor, ungiu a pregar o evangelho para os pobres. to bring deliverance to the captive, Para declarar liberdade aos cativos. recovering of sight to the blind, Para tirar os cativos para a to vida. set at liberty them that were broke. Para trazer aí a libertação. This is the assignment Há uma for tarefa every man and woman para todo homem, toda mulher that is que consecrated, se consagra, se dedicated dedica to the living para o God, Deus vivo. that are willing to pay the price. Deve estar disposto a pagar o preço. Hallelujah. Louvado seja Deus. When the Gadarene came down, Quando o gadareno ia descendo, the sad thing is, beloveds, ele disse uma coisa, amados. there are many people that are willing to walk around with demons, Há muitas pessoas que querem fazer brincadeirinhas com demônios. that when the demons came out of that man, Mas quando o demônio saiu daquele homem, it went into the pigs. foi para porcos. And the pigs were saying, no, I don't want this in my life. Os porcos também disseram, não queremos isso na nossa vida. And all the pigs ran over the cliff. E todos os porcos preferiram afogar-se no mar. But there are people today walking around Mas há pessoas hoje andando por aí, with so many demons and they are cheios de comfortable. demônios, estão confortáveis com isso. I pray today Eu oro hoje. that the God of Abraham, Isaac, and Jacob, Deus de Abraão, Isaac e the Jacó, God of Elijah, the prophet, Deus de will come Elias, upon you today venha sobre ti hoje, with Holy Ghost com o power poder do Espírito, out of the place of prayer, para sair do lugar da oração, out of the place of para sair do consecration, lugar da consagração, out of the place of para sair do separation, lugar da separação, as you fully give your life to para God. você se der
go to the book of Daniel chapter 10. Você vai para o livro de Daniel, capítulo 10. The Bible said, verse 13, Daniel 10, versículo 13. but the prince of the Persian kingdom Mas o príncipe do reino da Pérsia resisted me 21 days. me resistiu por 21 dias. Then Michael, one of the chief princes, came to help me. Mas dos anjos Miguel veio em meu auxílio. Because I was detained there with the king of Persia. Por isso obtive vitória sobre os reis da Pérsia. I don't know if you know, Eu não sei se você sabe, the prince of the Persian kingdom o príncipe do reino da Pérsia was the strong man over the whole region of Persia. era o que dominava toda a região da Pérsia. And the king of Persia, E o rei da Pérsia, who is a human being, que é homem vivo, was held captive with an angel, Gabriel. ele também foi destruído pelo anjo Gabriel. Somebody that's a spirit, an angel, Somebody? that's a spirit or an angel, Alguém que seja um espírito ou um anjo, and someone that's a human being was held in captivity. e alguém que era um ser humano estava preso em cativeiro. The only way you can break strongholds of the enemy A única forma de você desfazer a fortaleza do inimigo is fasting and prayer. é por jejum e oração. The Bible tells me that Daniel fasted 21 days. A Bíblia me diz que Daniel jejuou por 21 dias. The answer was given. A resposta foi The liberada. strong man that controlled that region Mas havia valente espiritual controlando a região. prevented the answer from coming through. Ele obstruiu a resposta para que não descesse. Through fasting, through prayer, Por meio do jejum, por meio da oração. we need to bind the strong man over cities and over regions. Nós precisamos amarrar o valente que reina na nossa We região. need to demolish the work of darkness over regions Temos de desfazer as obras das trevas da nossa região, that control the hearts and the mind of people. que controla a vida das pessoas. When the strong man is destroyed over people's lives, Quando este valente é desfeito da vida das pessoas, liberty and freedom will come. haverá liberdade. There's a strong man over families. Há valente controlando famílias. There are strong men over communities, Há valentes controlando comunidades. over cities, Há controlando cidades. and over E nations. até controlando nações inteiras. And you cannot remove the strong man over these people, E você não pode livrar as pessoas desses valentes because espirituais. the Bible said, this guy Porque a Bíblia diz: esta casta only come out but by fasting só and prayer. sairá pela oração e jejum. We cannot win our cities for Jesus. Nós não podemos ganhar cidades para Jesus. And it will only happen by the power of prayer. Isso vai acontecer pelo poder da oração. Matthew chapter 11 verse 12. Mateus 11, versículo 12. Since the day of John the Diz Baptist, que o dia de João Batista the kingdom of heaven suffered violence, o reino que colocou sacrifícios. and the violent take it by force. E ele ia ser levado à força. How do you take it by force? João Batista diz que o reino é tomado à força. Como é que tomamos o reino à força? By fasting and prayer. Pelo jejum e pela oração. You cannot do it by shouting and screaming. The devil won't even hear you. Você não pode fazer isso gritando aqui. You will be relaxed and sit O on diabo his nem vai chair. se incomodar, vai sentar bem acomodado. What are they doing? O que eles estão a fazer isso aqui? But the moment you came out of that closet, Quando você sai do lugar secreto, out of that cycle of incubation, sair do lugar da incubação espiritual, that is when the power of God is é rising o up. poder de Deus que levanta-se. Fire begin to be released. O fogo
of the devil. O poder para destruir as obras do diabo é liberado. Hallelujah. Louvado seja Deus. I'm just going to give you one example. Eu vou dar-vos apenas um exemplo. A couple of years ago, Alguns anos atrás, in 2005, I went to a place called Zanin. em 2005, fui para um lugar chamado Zanin. And about 30 kilometers outside Zanin, E 30 quilômetros depois de Zanin, there was a place they called Zangoma. há um lugar chamado Zangoma. Now, I want to tell you it's a place. I didn't go and visit Zangoma. Eu não ia só para visitar Zangoma, Because some of my church people said, you must explain to the people, otherwise they think you went and visited Zangoma. No, I went to a place. eu fui para um lugar chamado Zangoma. Por quê? Porque numa das línguas bantu lá, Zangoma significa curandeiro. Então não fui para Zangoma, fui para um lugar chamado Zangoma. So, they trained the little Sangomas there. Então havia alguns Zangomas curandeiros que eram treinados lá. Now, before I went, E antes que eu fosse para lá, in 2004, em 2004, I was asked by one of the pastors. eu fui pedido por um dos pastores. He said to me, please come to our region in Zanin. E disse, por favor, venha lá na nossa zona em Zenin. And I said, I will come. Eu disse, é de vir um dia. Then he told me, man, I don't know if I should invite you. E ele disse, mas eu não estou bem certo se eu devia te convidar, sabe? I asked him this question, now why? E eu perguntei, mas por quê? Because I wanted to know. Porque estava curioso. He said he invited many pastors. Disse que já havia convidado muitos pastores. They're supposed to be there for 2, 3 weeks. Eles deviam estar lá por Evangelist. 2 semanas evangelizando. They only stay one night. Mas ficaram apenas uma noite. Then they leave Zanin. E depois fugiram de Zanin. So I tried to explain to him. I said I went to Popozela, Eu expliquei a ele, eu fui para Popozela, Jerome, Malamulela, para Jerome, Malomolela and some other places. e tantos outros lugares perigosos. He said, oh, you can come. E disse, então podes vir. But he never invited me. Somebody else invited me to that region. Mas ele não me convidou, outra pessoa chamou-me para aquela região. So the first night I ministered. Então, a primeira noite que eu ministrei, But before I ministered, a month or two before I went to this place, mas 1 ou 2 meses antes de eu ir para aquele lugar, I saw somebody in the dream. eu vi alguém em sonho. And in this dream, I said to this woman, E em sonho eu declarei a esta mulher, you got 30 days to live. você tem 30 dias para sair. You can repent, Você pode se arrepender, but you will surely die. mas certamente morrerá. So I never linked it with my trip to Zangoma. Eu não havia relacionado isso com a minha viagem para Zangoma. So the first night I ministered the word. Então, a primeira noite, ministrei a palavra. There was a lot of noise outside because outside the church there's a shabir. Então havia muito barulho porque lá fora havia aqueles batuques que nós conhecemos. The next night I ministered again. Outra noite, noite seguinte, ministrei de novo. They made a lot of noise outside. Fazia muito barulho lá fora. And the Tuesday night they threw stones on the roof of the church. Então, na quarta-feira à noite já lançavam pedras sobre o telhado da igreja. So that night I went to bed. Então, naquela noite fui dormir. And then while I went to bed, E enquanto estava na cama, at about 12 past 12, por aí 1/4 I woke up. acordei. I was not afraid, Não tinha medo. but I discerned the atmosphere. It wasn't a heavy darkness. Mas eu discerni que a atmosfera estava um pouco pesada. I could have gone back to sleep, Mas eu até podia voltar e dormir. but I decided I'm going to pray Mas eu anyway. disse, não, deixe-me orar mesmo assim. And it wasn't warfare prayer. Não era basicamente
basicamente um lugar. I mean, I was comfortable in bed and I prayed in the Holy Ghost. Eu estava bem confortável na cama, mas também orei no Espírito Santo. Till 5 o'clock in the morning. Orei até por aí 5 horas da manhã. And I decided I'm now overtired, I'm going to sleep. Eu disse, agora estou cansado, deixe-me dormir um pouco. And as I closed my eyes, E quando eu fechei os olhos, I saw a name. eu vi um nome. And I realized the Word of God E eu entendi, a palavra de Deus came to me. veio a mim. Changed the crusade into a spiritual warfare campaign. Mude a cruzada por uma campanha de batalha espiritual. So the afternoon or 2 o'clock the afternoon when I met with the Bafunzis, Então, quando eu me encontrei às 14 horas com os pastores, I asked them this question. eu lhes perguntei o seguinte: Do you know anyone by the name of Beatrice or Beatrix? vocês conhecem alguém de nome Beatriz? They said, oh, it's the local witch. E disseram, é a feiticeira local. I said, today Eu disse, hoje we're going to remove her. hoje vamos expulsar. Now the local witch is not the rain queen, the dominant force, the Majaji in that area. Então, esta rainha é a que domina a área. So that evening I made an announcement. Então, à noite eu dei o anúncio. I was under surveillance by the local witch. Eu estava sendo espionado pelos feiticeiros da zona. We're going to remove her. E eu disse, vamos removê-los. We're going to drive her out. E vamos expulsá-los daqui. That night when I spoke, beloveds, there was no noise. Naquela noite eu declarei isso e não houve nenhum ruído. No children throwing stuff on the roof. Não houve sequer uma criança lançando pedras sobre o telhado. That same night, that local witch ran out of that place. Naquela mesma noite, aquela feiticeira fugiu do lugar. And we took on the strong man, the dominant power over that region. E nós tomamos poder sobre o poder dominante daquela região. We made war against the power of darkness. Nós declaramos guerra contra o reino das trevas. We never commanded her to die. Nunca declaramos que ela deveria morrer. We just unseated her and removed her power over that region. Nós apenas desentronamos a ela e desfazemos o poder das trevas da região. We finished our meeting. E então terminamos os nossos encontros. Then my sister-in-law who lived in Centurion Então a minha cunhada que vivia em Centurion knew that I was in that region sabia que estava a algures daquela região and asked me, Lionel, e ligou-me, Leonel, do you know that the rain queen died? sabias que a rainha da zona morreu? Are you aware the day when she died, the bed caught fire? Sabias que o dia que ela morreu houve uma coluna de fogo? I said, no. Eu disse, não. Are you aware the day when they carried her to the grave? Sabias que o dia que lhe levaram para a sepultura, A coffin caught fire? até o caixão pegou fogo? Are you aware a year later, Você sabia que um ano depois, a sister that they wanted to inaugurate also died? aquela outra que queria colocar no lugar dela também morreu? Beloveds, Amados, what's been won by war uma vez a luta declarada, must be maintained by warfare prayer. essa luta deve ser mantida pelo poder da oração. Only 7 years later, 2012, I haven't been back since 2007 in that region. Eu voltei para aquela região apenas 7 anos depois. They inaugurated another rain queen. Então empossaram outra rainha. So when God gives you victory in a region, Quando Deus te dá vitória sobre uma certa região, just because you're victorious, you must maintain your prayer vigil. porque você tomou essa vitória, deve manter-se em vigilância e em oração.
Because the Bible said when a demon is cast out, Quando um espírito imundo vai saindo, he goes to dry places. vai para lugares áridos Then he comes back and inspect the house. e vem para ver como está a casa. If the house is empty, Se a casa estiver vazia, he will go back and take 7 others stronger with him há de ir buscar outros 7 espíritos piores que ele and take possession of that house. e vir para tomar posse da casa. So in warfare, the church of the living God cannot afford to be negligent in their prayer life. Então a igreja do Senhor não deve ser negligente para com a vida de oração. In the place of fasting, No lugar do jejum, you must be a person that is consistent in prayer. você deve ser uma pessoa consistente na oração. In your prayer life, Na sua vida de oração, consistency breeds power. consistência traz poder. So if you're not consistent in your prayer